creme tá estranho. Tá com uma parte líquida. Esse creme é de quê? Manteiga de cupuaçu. Creme de manteiga? Deixa eu ver aqui, Luiz. O cheiro tá estranho. É, ele parece estar meio alterado mesmo. Ele tava na minha gaveta uns 5 meses, desde o meu aniversário. Foi a minha tia que me deu, mas eu esqueci completamente. Se esse creme é de manteiga de cupuaçu, deve ser como a manteiga normal. Depois de um certo tempo, sofre alteração. Bom, os dois produtos são de origens diferentes, obtidos por processos completamente diferentes. Mas uma coisa eles têm em comum: o cheiro se altera. Ô Bruno, você virou agora especialista em cremes e cosméticos? Ué, você não leu o que estava escrito na comunidade? Não. A Bianca de Belém do Pará colocou um monte de informações sobre matérias-primas de cosméticos. Com a biodiversidade brasileira, conseguimos um grande número de matérias-primas para a fabricação de diversos cosméticos. Hoje, alguns dos ingredientes mais procurados para a fabricação de cosméticos naturais em todo o mundo são encontrados na flora brasileira. Legal, né? É, e ela continua. Para a produção de cosméticos naturais, a necessidade de água isenta de impurezas é um dos maiores problemas na indústria. Interessante isso. Fiquei até querendo saber mais. Acho que a gente pode conversar com alguém. Boa ideia. Eu vou com você, Luiz. Bom, boa sorte, porque eu tenho um trabalho de português aqui pra fazer hoje e eu vou ficar aqui acabando. Oi, Joel. Opa, e aí, pessoal? Só passamos para dar um oi. Estamos indo fazer uma pesquisa. Pesquisa? Sobre o quê? Eu me interessei por matérias-primas de cosméticos. E cosméticos que são feitos com ingredientes naturais. É. Ah, legal. Ah, só uma coisinha, pessoal. Você sabia que o fato de um cosmético ter nele um ingrediente natural não faz dele um cosmético natural, né? Ah, não? Não. O cosmético, para ser considerado natural, ele não pode ter nenhum ingrediente sintético. E sua formulação deve seguir padrões muito rígidos. Bom, mas depois vocês me dizem aí como foi essa pesquisa. Vocês vão conhecer muita coisa lá. O desenvolvimento da engenharia genética facilitou muito o cultivo de plantas longe de seu habitat natural. O ginkgo biloba, que é da China, hoje é produzido na França e nos Estados Unidos. Até mesmo o mel, que era originalmente produzido a partir do néctar de flores encontradas no Egito, hoje é produzido no mundo todo. Há um interesse crescente por parte de consumidores e de empresas na biodiversidade brasileira. Por que isso ocorre? Bem, o Brasil é responsável pela maior biodiversidade do planeta. 5 países da América Latina, aqueles da região amazônica, respondem por 56% da biodiversidade. E nós temos cerca de 55 mil espécies de plantas. Essas plantas são verdadeiras fábricas de produtos químicos. Logo, elas produzem substâncias com diferentes propriedades. Por exemplo, algumas plantas são muito ricas em óleos e esses óleos são a base de cosméticos. Então, praticamente uma pomada, tudo isso leva um óleo natural. Algumas plantas são ricas em antioxidantes, que também são usados em cosméticos, fragrâncias. Então essas substâncias são as mais diferentes possíveis e uma grande parte delas são usadas em cosméticos. Daí então o interesse não só das indústrias, mas também o interesse do consumidor, já que essas substâncias, na maioria dos casos, são desprovidas de toxicidade. Os métodos de extração das substâncias são semelhantes na maioria das plantas? Assim, quais são esses métodos? Como são feitos? Nós temos vários métodos de extração e cada método de extração vai depender da parte da planta que nós queremos extrair. Por exemplo, se você tem sementes, essas sementes são ricas em óleo, esse óleo ele é extraído por prensagem. O que você faz é um esmagamento da semente. Quando você quer fazer extração de substâncias voláteis, normalmente substâncias com aroma, o que você faz é um método chamado de arraste a vapor,
Então você usa vapor d'água para fazer a extração dessas substâncias voláteis. Quando você tem, por exemplo, uma raiz, quando você tem um tronco ou uma casca, o método de extração, a primeira coisa é você transformar essa parte da planta num pó. E aí você então extrai esse pó com alguns solventes orgânicos. E o mais comum solvente para a extração dessas substâncias é o etanol, já que o etanol ele não tem a toxidez que outros solventes têm. E no caso dos cosméticos, você não pode fazer extração com solventes tóxicos. Existe o risco da nossa flora ficar ameaçada de extinção por causa do uso das espécies, né, para fazer cosméticos? Não, de jeito nenhum. Normalmente, para cosméticos, nós só usamos partes das plantas. E na medida em que nós encontramos uma planta que tem esse interesse em cosmetologia, ela é logo cultivada. E o que nós temos então são plantas de jardim, né? E que muitas dessas plantas vocês conhecem e algumas vocês desconhecem, mas usam alguns cosméticos das quais elas são feitos, né? Então isso é simplesmente um alarde falso, né? A planta ela pode ser usada aí para cosmético e se ela tem esse interesse, ela é logo cultivada. Então ela não é nem extraída mais das florestas, ela passa então a ser uma planta cultivada em grandes jardins. Professor, você pode dar alguns exemplos dessas plantas? Claro, aqui nós temos vários desses exemplos aqui. Então, algumas dessas plantas são usadas em diferentes cosméticos. Por exemplo, essa aqui é uma planta conhecida popularmente como babosa. Mas o nome científico dela é aloe vera. Aloe vera, já ouvi falar disso. Virou sinônimo de cosmético hoje, aloe vera. Agora, essa planta, ela não é brasileira. Entretanto, ela foi muito bem adaptada ao Brasil. E hoje ela cresce em toda a região sudeste e em outros estados do país. É uma planta rica em mucilagem, né? E é essa mucilagem que é usada em cosméticos, né? Mas assim, o que é essa mucilagem? Bem, na verdade, mucilagem é uma goma. É aquele líquido viscoso que você obtém quando você corta a planta nessa parte aqui mais abaixo, né? E ela é usada industrialmente na preparação de shampoos e de pomadas, né? E nós temos aqui, nesse espaço aqui, outras plantas, então, que também são usadas no cosmético. Dá uma olhada aqui na frente. Olha, essa é uma planta tipicamente brasileira. Então a origem dela é Brasil. E ela é conhecida popularmente tanto como urucum quanto como urucu. E com as sementes dos frutos dessa planta que se fabricam alguns cosméticos que são filtros solares, né? E além disso, quando Cabral chegou ao Brasil, Caminha descreve na sua carta, né, não só aquelas índias nuas, mas aquelas índias nuas pintadas, né, então com uma tintura vermelha. E essa tintura vermelha é feita então com as sementes de urucum. Professor, o urucum também é usado como condimento. As sementes então são moídas e você pode inclusive comprar isso aí em certos supermercados. É o famoso coloral. Virou jardineiro, Bruno? Não, eu tô só regando as plantas, já que vocês nunca fazem isso. E aí, minha amiga babosa? Como é que você tá? Bruno cuidou bem de você? Hein? Tudo direitinho? Tu deixa comigo que eu não vou deixar ele fazer cosmético de você, tá bom? Como é que é? Babosa, cosmético? Você tá ficando maluco? Você já vai entender. Dá uma olhada no que a gente trouxe do nosso passeio. Hoje vimos que o cultivo de espécimes da flora, longe do seu habitat natural, cresceu muito no mundo todo com o desenvolvimento da engenharia genética. E vimos também como a flora brasileira é uma riquíssima fornecedora de matérias-primas para a indústria de cosméticos. Nossa biodiversidade é demais.
Nas espécimes da nossa flora ou na flor da nossa pele. Aí tem química.